conceito do boi safrinha é novo e vem sendo adotado por muitos produtores que já se beneficiam das vantagens dos sistemas integrados. Vamos entender melhor o funcionamento desse manejo que maximiza o uso da terra e melhora os ganhos de produtividade. O Cairo Rodrigues vai conversar com o Lourival Vilela, da Embrapa Cerrados. Cairo. Isso mesmo, Márcia. E agora, direto de Brasília, vamos conversar aqui com o Lourival Vilela. Bem-vindo ao programa de hoje. Obrigado aí pela oportunidade. A gente aqui agradece pela sua participação e hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o boi safrinha. Eu queria que o senhor começasse a nossa conversa explicando para quem está nos assistindo aqui no programa Noticiário Tortuga o que é o boi safrinha. O boi safrinha, o pasto safrinha, é aquela forragem produzida em consórcio na integração lavoura-pecuária, que depois da colheita ela fica disponível aí apenas para cobertura de solo, então, dependendo das condições, para a alimentação animal. E aí, esse nome boi safrinha é uma analogia ao milho safrinha, que na realidade, que normalmente nós, na região central do Brasil, nesse período de seca, normalmente o que acontece é que os animais perdem peso, muitas vezes por falta de comida em quantidade e valor nutritivo. Então, você tem que ter uma suplementação maior. E esses pastos, após a colheita, eles permanecem verdes por um período bem maior do que um pasto já antigo. E para o produtor ter esse estilo de produção, ele precisa fazer aí necessariamente a integração lavoura-pecuária? Seria uma forma de integração lavoura-pecuária, né? Por exemplo, ele num processo de renovação ou recuperação de pastagem, utilizando a agricultura dele, tá? Usando a agricultura para renovar esses pastos, ele pode estar beneficiando dessa pastagem na entre-safra. Então, é interessante que ele faz. E a sua pergunta é o seguinte: ele tem que fazer a integração lavoura-pecuária? Esse é o caminho para que você tenha esses benefícios e um maior sinergismo dentro do sistema. Quais são os maiores benefícios para o produtor que adota esse sistema? São vários eles. Além da melhoria das propriedades química, física, biológica do solo, tem quebra de ciclos de pragas e doenças dentro da sua propriedade, você tem um uso mais eficiente dos seus fatores de produção, trabalho, capital e terra, você vai estar produzindo o ano todo em sua propriedade. Toda a sua área vai estar produzindo o tempo todo. Ela não vai ter aquele período, vamos dizer, de pousio. O tipo de pousio que nós vamos ter é um pousio produtivo usando a forrageira, as braquiárias, os pânicos, uma forma de quebrar esse ciclo. Se ele é um agricultor de grãos, ele vai ter benefícios na safra seguinte, sobretudo as áreas que vêm sendo manejadas, ele beneficia também no ganho de produtividade da cultura seguinte, sobretudo soja. Nós temos conseguido aí, com o efeito do pastejo, aí na ordem de 10 sacos a mais. E além do produtor precisar se dedicar e ter uma atenção à forrageira, por exemplo, que ele vai utilizar ali nesse sistema, quais outros pontos que ele também precisa ficar atento? Esse é o principal ponto, né? A parte de manejo. E outro ponto é o seguinte: o estabelecimento dessa forragem, você tem que priorizar sementes de qualidades para te dar uma garantia maior no estabelecimento de uma pastagem aí, que ela fica bem formada, promova uma boa cobertura de solo, que aí você pode aproveitar isso e ter um plantio direto de qualidade mesmo dentro dessas áreas. O produtor adotando, então, esse sistema de integração lavoura-pecuária, onde ele otimiza aí a sua produção, automaticamente o rebanho ele vai ter aí um ganho de peso muito mais expressivo do que o normal, né? Com certeza. Eu vou te dar um exemplo numérico de uma fazenda que eu iniciei o processo dentro da fazenda, numa parceria, eu desenvolvi um trabalho de pesquisa dentro da fazenda, 2009 e 2010, foi feito esse trabalho, uma fazenda. Essa fazenda, nós começamos em 2010, abatendo 234 animais, tá? Que foi o primeiro trabalho, avaliando todo o impacto disso na produção de grãos, como é que isso aconteceu. Hoje, na safra 2019,
o abate foi da ordem de 3.600 animais. Para você ter uma ideia, isso foi uma coisa gradual. E outra coisa que aconteceu nessa fazenda, além da melhoria de alimentação, houve uma melhoria na genética. Em 2010, os animais foram abatidos com idade de 36 meses. Já em 2019, 24 meses. Os primeiros animais que foram abatidos, 202 quilos peso de carcaça. Hoje está na ordem de 307. Então, você vê que há uma evolução, uma melhoria, todo dentro desse processo. Então, eu sempre falo, é como fazer, tem que começar. Cada fazenda é uma realidade, né? Você não tem um modelo único para todas as fazendas, tá? Até a cabeça do produtor é diferente de uma fazenda para outra, tá? As condições de solo e tudo é diferente. Então, esse, para mim, é um dos grandes ganhos, além disso que eu falei, do aumento da produtividade de soja. Com certeza esse é um excelente conselho, é só começar, além de todo um efeito ambiental por trás da integração lavoura-pecuária, tem aí a otimização do rebanho e a potencialização também dos ganhos produtivos da fazenda, né? Lorival, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua entrevista aqui no nosso programa de hoje, um bom dia. Obrigado.